acaba gastando processamento. Tá? Então, a ideia é a gente buscar soluções que não tenham essa espera ocupada. E as soluções criadas aí com a evolução da ciência da computação é o que a gente chama de semáforos e monitores. Tá? Então, com semáforos e com monitores, eu resolvo o problema da exclusão mútua. Ambos servem para a exclusão mútua, só que eles são mais abrangentes ainda. Eles também resolvem o problema de sincronização de processos. Tá? Então, como é que a gente vai tocar essas nossas 5 aulas aí que estão faltando? A gente vai estudar os semáforos. Primeiro, a gente vai entender conceitualmente o que é um semáforo. Depois, a gente vai ver como o semáforo resolve a questão da exclusão mútua, como o semáforo é usado para sincronização de processos. Aí depois a gente faz a mesma coisa com monitores. Estuda o conceitual de monitores, depois como é que ele resolve exclusão mútua, como é que ele resolve sincronização. Tá? E aí a gente finaliza a disciplina tendo dado aí os fundamentos da questão de programação concorrente e distribuída. Tá? Então, vamos começar com semáforos. Tá? Então, lembrem que Dijkstra propôs um algoritmo para exclusão mútua, né, para N processos, mas que no final a gente viu que ele gera starvation, né? E aí veio a solução do padeiro. Dijkstra não gostou nada, né, de ver a sua proposta ali derrubada, né? Derrubada corretamente, porque tinha defeitos, né? Mas o ego dele não se conformou e ele correu atrás de uma outra solução, né? Então veio a solução do padeiro e aí ele foi lá e na tentativa de resolver a questão da espera ocupada, propôs os semáforos. Então vamos ver como é um semáforo, tá? É bem simples. Um semáforo nada mais é do que uma variável inteira positiva, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Não tem valores negativos. Então, um semáforo possui um valor inteiro positivo, tá? Que para a exclusão mútua a gente só usa os valores 0, 1, tá? Mas para sincronização ele pode ter os outros valores, mas inicialmente a gente só vai usar os valores 0, 1, tá? O semáforo ele tem uma fila de processos bloqueados. Então, como é que acontece no semáforo na vida real? Se você chega no semáforo e ele está fechado, uma fila se forma, ok? No semáforo do Dijkstra, a mesma coisa. Se você tentar, né, acessar o semáforo e ele estiver ocupado, você vai para uma fila de processos bloqueados. E é exatamente essa fila que resolve a questão da espera ocupada. O que acontecia antes no padeiro, quando você chegava e tinha outros processos na sua frente. Você fica feito um louco num while ali rodando, né? Gastando processamento com força dentro de um while, testando uma condição, até que ela libere você daquele while. Agora não, no semáforo, quando você chegar e o semáforo estiver fechado, a gente vai ver quando é que o semáforo está fechado, tá? Aí, ao invés de você ficar preso num loop infinito, o processo simplesmente fica bloqueado, vai dormir. Lembra lá da ideia do join? O que é que o join faz? O thread vai dormir enquanto o outro não terminar. Então agora pensa assim, ó, o thread vai dormir enquanto o semáforo estiver fechado. Eu só acordo quando o semáforo abrir. Ok? E enquanto eu estiver dormindo, eu fico nessa fila. Eu e quem mais chegar. Do mesmo jeito do semáforo da rua. O semáforo fechou, vai acumulando ali uma fila de carros, né?
aqui vai acumulando uma fila de processos. Então, o semáforo tem um valor, uma variável inteira que é um valor, tem uma fila de processos e tem duas operações. Só existem duas operações no semáforo. A operação P e a operação V. Tá? E elas são atômicas. O que quer dizer atômica? Enquanto a operação está sendo realizada, não existe escalonamento, ou seja, aquele processo não perde o escalonador. Ok? Só um processo por vez executa a operação P e a operação V. Elas são atômicas. E enquanto ela está executando, né, nenhum outro processo executa simultaneamente. Tá? Vamos lá. Tentar entender como são essas operações. Então, o semáforo ele tem um valor inteiro, vou colocar aqui S como sendo o valor inteiro. Você inicializa o semáforo com um certo valor. Você, programador, define qual é o valor inicial do semáforo. Ok? Esse valor é qualquer valor de um inteiro positivo, incluindo o zero. Tá? Então, você tem que saber que valor é esse. Para cada tipo de problema, esse valor tem um valor inicial. Tá? Por exemplo, agora a gente vai estar falando só de exclusão mútua. Então, para exclusão mútua, esse valor inicial é zero. Ok? Para exclusão mútua, o valor inicial é zero. Tá? E aí, ele tem duas operações, P e V, operações atômicas. Por que P e V? Lembra que Dijkstra era holandês, né? P é esse nome aqui em holandês, que aí, além de Dijkstra, eu não sei a pronúncia, ok? E V é esse nome aqui em holandês, que eu também não sei a pronúncia. Alguém aí sabe holandês, sabe pronunciar esses negócios? Mas, basicamente, P é de incrementar e V é de... Ou o contrário, tá? P é de decrementar e V é de incrementar. A operação P decrementa o valor do semáforo. A operação V incrementa o valor do semáforo. Tá? Na literatura, vocês podem ver as operações P e V com esses nomes aqui também. Ó. Down, wait, test. E a operação V com esses nomes, up, signal e incremento. Tá? Mas para a gente aqui, a gente vai chamar de operação P e V. Vocês vão ver que em Java, quando a gente estiver codificando, não é P e V. Tá? Então, o que faz a operação P? Eu sou um thread ou um processo e chamo a operação P. O que faz a operação P? Ó? Se o valor for zero, zero significa semáforo fechado. Ok? Ó, se eu encontro o semáforo, eu fico bloqueado na fila. Eu vou dormir na fila. E não gasto mais processador. Ok? Agora, se eu chegar e o semáforo estiver aberto, aberto significa qualquer valor diferente de zero. Então, eu decremento aquele semáforo. Só isso. Ah, e se eu acordar daqui? Encontrei o valor zero e aí acordei, porque o semáforo abriu. Aí eu simplesmente decremento ele de novo. Olha, encontrei fechado. Acordo se ele for igual a 1. Aí boto ele para zero de novo. Ok? Então, observa, o semáforo jamais tem um valor negativo. Porque se é zero, eu fico bloqueado. Eu só acordo daqui quando ele tiver um valor diferente de zero. E aí eu decremento. Portanto, no máximo, ele vai a zero. Nunca vai a um valor negativo. Tá? A operação V, primeira coisa que ele faz, ó, é incrementar o semáforo. O valor está 0, vai para 1. O valor está 1000, vai para 1001. Ok? Ele incrementa o valor do semáforo.
Aí agora ele olha a fila. Se a fila está vazia, ele não faz nada. Se não tem nenhum outro processo lá bloqueado, ele não faz nada. Agora, se a fila não está vazia, se tem algum processo que se bloqueou aqui, ó, ele vai lá e libera esse processo. Olha só, o semáforo estava 0 e esse cara foi bloqueado. Aí esse cara fez o semáforo igual a 1 e acordou esse aqui, ó, que agora vai colocar ele em 0 de novo. Ok? E se chegar outro agora para executar isso? Aí, opa, ele vai ficar preso, porque o semáforo está 0. Ok? Então, isso é o que as operações P e V fazem. Esse é o conceitual de semáforo. Acabou. Semáforo é só isso aí. Tá? Semáforo é só isso. Um número inteiro, positivo, incluindo o 0, uma fila de processos, os processos ficam bloqueados nessa fila sempre que executarem a operação P e o semáforo estiver fechado, ou seja, ele é igual a 0. Tá? E existem só essas duas operações, operação P e operação V, que fazem isso aqui. Isso e isso. Ok? Você não tem outras operações com semáforo, só isso aí. Ah, quero saber qual é o valor atual do semáforo. Não tem operação para isso. Tudo que você pode fazer é chamar a operação P ou a operação V. Ou você decrementa o que estava lá, ou você incrementa o que estava lá. Só no caso específico do valor 0 que tem o comportamento da semântica do semáforo fechado. E aí, se você chegar e o valor tiver 0, o processo chamador é bloqueado. Ok? É só isso aí, o semáforo. Tranquilo? Esse é o conceitual por trás do semáforo. Depois a gente vai explorar esse funcionamento para os problemas lá da exclusão mútua e da sincronização. Tá? Na literatura, eu apresentei o amarelinho, né? Que foi isso aqui. Ó. Na literatura, vocês podem encontrar o semáforo descrito dessa forma. Tá? É um jeito diferente de escrever isso aqui. Mas a semântica é a mesma, o comportamento no final é o mesmo. Tá? Esse aqui faz o quê? Ó? Se o valor for maior do que 0, ele decrementa. Se não, ele suspende o processo. Ou seja, se for 0, ele suspende, que é exatamente isso que está aqui. Ó. Se for 0, ele suspende. Tá? Aí esse aqui, se a fila não está vazia, ele acorda quem tiver aqui. Se a fila está vazia, aí ele simplesmente incrementa. Tá? Então, o que está aqui em azul é equivalente ao que está aqui em amarelo. Agora, cuidado, não pode ser esse amarelo e esse azul. Não pode ser esse amarelo e esse azul. A semântica é ou os dois dessa forma ou os dois dessa forma. Tá? Se você misturar, o negócio não funciona adequadamente. Aí o semáforo pode ficar com valores negativos, tá? Porque a mistura dos dois não dá certo. Eles só são equivalentes aos pares, tá? Individualmente, eles não são equivalentes. Mas esse par, o comportamento é similar a esse par. Ok? Mas põe assim na cabeça, ó. A operação P decrementa o semáforo. A operação V incrementa o semáforo. A operação P decrementa o semáforo. E se ele chegar no valor 0, o processo é suspenso. Se eu chegar e o valor for 0, né? Se eu chegar lá e o valor for 0, ele é suspenso. Encontrei o sinal fechado, tenho que bloquear. A operação V incrementa, só que
Se ele saiu de 0 para 1, ele chegou com o sinal fechado e abriu. Se ele abriu, ele tem que acordar quem estava preso. Tá? É bem fácil a semântica deles. Tem uma variante do semáforo, o que a gente está falando é esse semáforo contador aqui. Ó. O que eu estou descrevendo é ele. Ó, o valor do semáforo é inicialmente qualquer valor inteiro positivo. Tá? Em geral, ele é utilizado para sincronização de processos. O semáforo binário é um semáforo mais restrito, onde ele só pode assumir os valores 0 e 1. E ele é usado para a exclusão mútua. Mas nada impede que a gente use um semáforo contador. Okay? Tanto não impede que em todos os nossos exemplos a gente vai usar um semáforo contador. Tá? Só que do jeito que eu vou usar, ele só vai ter os valores 0 e 1. Porque eu vou colocar as operações de uma forma, que as operações P e V, né? De uma forma que ele só vai assumir os valores 0 e 1. Tá? Então, eu posso usar um semáforo contador, né, simulando um semáforo binário. É tranquilo fazer isso. Mas vocês podem encontrar o semáforo binário. Tá? Aqui está a descrição do semáforo binário. Ó. Se eu chegar e o valor for 0, eu fico suspenso. Se eu chegar e o valor for diferente de 0, ou seja, é 1, eu coloco para 0. É binário. Se ele estava 1, vai para 0. A operação V, ele vai para 1. Se estava 0, vai para 1. Se é 1, continua 1. Tá? Ele limita o maior valor a 1. E olha a fila do mesmo jeito. Tá? Então, é só uma questão semântica, mas você pode substituir esse cara por um contador, por um semáforo contador, como é que a gente vai fazer. Então, como é que eu lido com a exclusão mútua? Olha que fácil. Olha que coisa mais simples. Tá? Eu tenho uma seção crítica aqui. Ó. Ok? Eu tenho uma seção crítica aqui. Ok? Aí, antes de entrar na seção crítica, eu chamo a operação P. Depois de sair da seção crítica, eu chamo a operação V. E coloco o valor inicial do semáforo como sendo 1. Ok? Eita, acho que alguma hora aí atrás eu disse que era 0, viu? Não, é 1. Confundi. Então, por que isso aqui garante a exclusão mútua? O semáforo é igual a 1. Aí um processo chega aqui e coloca o semáforo em 0. O que vai acontecer com qualquer outro processo que quiser executar isso aqui? Ele vai encontrar o semáforo 0 e vai ficar bloqueado. Ó. Ok? Então, só um passa por aqui, porque de 1 ele coloca o semáforo para 0 e todos os outros que chegarem encontra o semáforo fechado e fica bloqueado. Então, só um entra aqui, tá vendo? Porque eu botei o valor dele em 1. Quem está aqui dentro, na hora de sair, faz o quê? Faz o semáforo igual a 1, ok? E acorda um processo dessa fila. Não acorda todos não, tá? Acorda só um. Isso aqui na fila. Então ele vem aqui e diz, ei, você que está na frente da fila, acorde. E aí ele vai embora. E ele deixou o semáforo como sendo 1. Aí o que é que esse cara faz? Ó? Acorda daqui, volta e vê. Volta não, né? Continua a execução e agora coloca o sinal, o semáforo como 0 de novo. Aí ele entra e todos os outros ficam presos na fila. Ok? Então aí ele garante a exclusão mútua, ó, desse jeito. Se eu chegar e o semáforo estiver aberto, eu simplesmente entro.
fechando ele. Se eu chegar e o semáforo já está fechado, eu me bloqueio. Na saída, coloco o semáforo como 1. Se tem alguém na fila, eu acordo. Se não tem ninguém, eu sigo minha vida adiante. E assim eu garanto a exclusão mútua. Porque só um pode entrar na seção crítica. Agora, cuidado. Isso só é assegurado se isso for uma operação atômica. Ó. Não acontecer escalonamento enquanto eu estou aqui. Se alguém entra na operação P, nenhum outro entra na operação P, nem na operação V. Ok? Embora aqui estejam com linhas separadas, isso está programado junto com o sistema operacional, e o sistema operacional sabe que você está aqui dentro, e aí ele não escalona ninguém que queira entrar na operação P ou na operação V. Ok? Então, só um processo por vez está aqui, só um processo por vez está aqui com a ajuda do sistema operacional. E isso demorou a surgir, por quê? Porque só depois os sistemas operacionais foram amadurecendo para permitir esse controle. Certo? Do seu programa, fazer uma chamada ao sistema operacional e o sistema operacional realizar certas funções em nome do seu programa. Então, o sistema operacional sabe que você está dentro de uma operação P, sabe que você está dentro de uma operação V. E aí ele não permite outro processo executar isso ou isso aqui. Tá? Então, por isso que é dito aqui atrás, ó, que a operação é atômica, ela é indivisível. Tá? Não existe outro processo que entre aqui junto com você. Não existe outro processo que entre aqui junto com você. Ok? Por que precisa ser indivisível? Ó? Imagina que eu executei essa operação e o semáforo é 1. E eu acordei alguém aqui. Então, tem alguém que acordou e vai executar isso. Ok? Agora, imagina que tem outro processo querendo entrar e testa isso aqui. Ó. O semáforo é igual a 1? Não. Aí ele vem para cá, vai fazer igual a 0. E o outro que saiu daqui vai fazer ele igual a 0 também. Os dois entrariam. Tá vendo? Se tivesse escalonamento aqui, mas não tem. Quando ele acorda, ele tem garantido que ninguém entra na operação antes dele sair da operação. Isso o sistema operacional garante para ele, porque essa operação está sendo realizada lá dentro do sistema operacional. Tá? Então, o semáforo tem uma representação interna, né, junto com o sistema operacional, e o sistema operacional controla o escalonamento dentro do semáforo. Só assim é possível implementar. Tá? Então, olha que mamão com açúcar agora resolveu o problema da exclusão mútua. Coloco a operação P antes da seção crítica, coloco a operação V depois da seção crítica. Com isso, eu asseguro que só um processo por vez executa a seção crítica. Beleza? Obviamente, para eu ser justo, eu preciso de uma política de liberação dos processos na fila. Tá? E para ser justo, eu tenho que aplicar uma política justa, tipo, primeiro a chegar, primeiro a sair. Se eu aplicar uma política, por exemplo, de prioridades, eu já não sou justo. Starvation já pode acontecer. Ok? Porque é aquela história da fila lá do banco, com prioridade. Eu posso ser o azarado e sempre chega alguém de maior prioridade para ser atendido na fila. Aí ferrou. Tá? Então, quando a gente busca, quando a gente usa um semáforo, a gente tem que dar uma olhada na documentação dele
para ver se ele adota a política FIFO, first in, first out. Porque só assim não tem starvation. Ok? Vocês vão ver que Java tem um jeitinho de ser justo e de ser não justo. Vamos lá. Então, ó, se eu tentar usar semáforos para garantir a exclusão mútua, ó que massa. Ele vai garantir a exclusão mútua, os processos são independentes, não tem deadlock, não tem starvation. Se a política for essa, se for essa, tem starvation, tá? Então, não é para usar quando a política é diferente dessa. E não tem a espera ocupada, que é a nossa última restrição. Ué, tá aparecendo não a tela? Tá, não, professor. Eu entrei e saí de novo e não estava aparecendo, não. Antes estava, mas depois parou. E os demais? O Vitor disse que não e Gabriel também disse que não. Ué, vou tirar e colocar de volta aqui para ver se... Apareceu esse gordo aí? Apareceu, senhor. Ah, colocar a tela de novo. Foi agora? Voltou. Pronto. Então, ele garante todas as propriedades, ó. Exclusão mútua, independência, não deadlock, não starvation e não tem a espera ocupada. Por que é que não tem a espera ocupada? Porque quando eu chego aqui e já tem outro aqui dentro, eu fico suspenso, dormindo na fila, ó, sem gastar processador. Tá? Sem gastar processador. Tem nenhum while aí, ó. Tá vendo que não tem nenhum while aí dentro? Então, eu não fico preso num loop. Opa, sinal tá fechado. Vou dormir. Fico paradinho, dormindo. Não gasto o processador. Tá? Então, vamos ver como é que eu uso semáforos em Java. Tá? Existem em Java os semáforos, né? Eles são implementados pela classe semáforo. Tá? Então, simplesmente eu digo aqui, ó, instancio um objeto da classe semáforo passando o valor inicial dele. Ele é um semáforo contador, tá? Ele é um semáforo contador. Então, eu digo qual é o valor inicial dele. Se eu quero para exclusão mútua, ó, eu vou botar o valor inicial dele como 1. Okay? O que aconteceria se eu colocasse o valor inicial 0? Ninguém passa daqui, ó. Todo mundo chega e o semáforo está fechado. Se eu botar o valor inicial 0, todo mundo fica preso aqui. Dá deadlock, né? Ninguém avança mais, fica preso aí nesse ponto. Se eu coloco como um entra e os outros ficam presos aqui. Tá? Então, simplesmente eu instancio passando o valor inicial. Tá? Tem esse outro construtor que tem relação com essa política da fila. Ó. Okay? Cuidado aqui. Se eu passo o valor true, ele garante que a política é aquela política justa, FIFO. Primeiro a chegar, primeiro a sair. Se eu passo falso ou faço isso aqui, ó, sem informar o valor, ele nem diz qual é a política. Ele usa uma outra política que não é a FIFO e ele não documenta isso. Então, não dá para você usar um negócio que você nem sabe qual é a política, né? Então, use sempre, ó, com a opção true, tá? Para que ele use a política justa. Tá? Com a outra política, pode acontecer starvation. Ok? Com a outra política, ó, a gente não tem essa propriedade aqui. Então, tenho que colocar true para que a política seja a política justa. E aí, a operação P ele chama de acquire, a operação V ele chama de release. Tá? Então, isso é a operação P, isso é a operação V. Essa operação, como os processos podem ficar bloqueados,
ele pode lançar uma exceção, tá? Se o processo ficar preso aqui e alguém mandar uma interrupção para ele, lembrem aí de 200 aulas para trás, aquelas interrupções, aí ele pode acordar daqui para tratar a interrupção. Mas a gente não explora interrupções com a exclusão mútua, tá? Existe porque está aqui, mas a gente não usa essas interrupções. É bem simples, ó. Eu instancio o semáforo, dou um valor inicial a ele, que no nosso caso, para exclusão mútua, o valor inicial é 1, sempre 1, tá? E depois, antes da sessão crítica, eu chamo acquire, depois da sessão crítica, eu chamo release. Acabou. Só isso que a gente tem que fazer em Java. Semáforos em Java é só isso aí, ó, o valor inicial e as operações P e V. A fila ele implementa internamente, a gente não tem nem acesso a essa fila. Ok? O que vai acontecer se eu chamar o acquire e o semáforo tiver 0? Eu vou ficar bloqueado na fila. Quando é que eu vou ser liberado? Quando alguém chama o release e me acorda. Tá? Exatamente desse jeito aqui, ó. Operações P e V. Tá? Só que, olha, ele é um semáforo contador. Pode ser qualquer valor aqui. Tá? Positivo, inteiro positivo. Incluindo o 0. Mas, para exclusão mútua, a gente sempre atribui o valor 1. E observa, do jeito que eu estou usando aqui, ó, nunca o valor é diferente de 0 e 1. Começa como 1, vai para 0. Aqui vem para 1, aí outro entra, vai para 0. Aqui vem para 1, aí outro entra, vai para 0. Tá vendo? Ele não passa dos valores 0 e 1. Se você usar corretamente, desse jeito aí. Agora, se você aqui chamar VDS e logo aqui errou e botou VDS de novo, você já está fazendo o semáforo ficar com valor 2. E aí já não garante mais a exclusão mútua. Porque se ele tiver valor 2, ele permite 2 entrarem aqui. Ó. Porque de 2 vai para 1 e entra. De 1 vai para 0 e entra. Ok? Então, quando eu uso um semáforo para exclusão mútua, mesmo que seja um semáforo contador, aí o valor inicial dele é 1 e as operações P e V têm que estar posicionadas assim. E só aqui, uma antes, a operação P antes de entrar, a operação V depois de sair. Tá? Com isso, a gente continua tendo os valores 0 e 1, mesmo que seja um semáforo contador. Tá. Vamos pegar aquele nosso exemplozinho. Vamos pegar aquele nosso exemplozinho. O que é que eu vou fazer? Ó? Vou tentar garantir a exclusão mútua entre 10 processos. Ok? Aí aqui, estou criando um processo. Estou criando um semáforo com o valor inicialmente igual a 1, ó, quero usar para exclusão mútua, então o valor inicial dele é 1. Estou colocando a política como sendo aquela política justa, a FIFO, né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Estou usando essa política aqui, ó. Passei o valor true lá, né? Ó. Okay? Passei o valor true. Criei o semáforo inicialmente aberto, ok? Crio os 10 threads, passo para o thread uma referência ao semáforo. Então, o semáforo é compartilhado por todos, eles têm que acessar o mesmo semáforo, né? E dou para cada um deles um número deles, para a gente imprimir, que aqui dentro, né, quando eu for imprimir, eu tenho o thread tal está dentro da seção crítica, o thread tal está dentro da seção crítica. Mas observa, na solução em si, a gente nem precisa de número de processo, tá? Estou colocando aqui só para a saída ficar mais interessante para a gente. Para aqui dentro a gente imprimir dizendo qual o thread que está na seção crítica. Então, cada thread tem uma referência para esse semáforo
e cada thread tem o seu número. Agora, no nosso teste, ó, cada thread vai ficar entrando e saindo na seção crítica, entrando e saindo na seção crítica. Antes de entrar, ele chama a operação P. Depois de terminar a seção crítica, ele chama a operação V. Como esse carinha gera uma interrupção, tenho que colocar o try catch, né? Okay? Só isso aí. Tá vendo? Só preciso colocar P e V antes e depois da seção crítica. Olha como é simples. E com essa simplicidade eu tenho todas essas propriedades aqui. Tá. Vamos para o código, né? Botar isso para rodar. Cadê? Aqui. Não. Cadê? Aqui. Tá aqui, né? Os 10 processos iniciais. Aí estou criando o semáforo com o valor 1 e usando a política justa, né? O true aqui. Depois eu estou fazendo esse for de 0 a 9 para criar os 10 threads que vão ter referência a esse semáforo e cada um tem seu número e estou dando start neles. Aqui na execução, ó, chamo a operação P antes de entrar, chamo a operação V na hora de sair. Tá? E dentro da seção crítica, faço aquela mesma brincadeirinha de antes. Ó. Digo qual é o thread que está lá dentro, depois uma linha em branco. Aí lembra das aulas passadas. Se aparecer duas linhas juntas, seja texto ou em branco, a exclusão mútua não foi garantida. Então, vamos lá. Aqui, qual é a Java semáforo, né? Então, Java e Java mylock. Aí, ó. Lembra que quando eu fiz isso com a solução do padeiro, não era tão rápido assim, tá? Olha o uso do processador. Aqui, né? Não é 100%. Tá vendo? Lembra que tá alto assim porque tem a transmissão da aula, tá? Mas com a solução do padeiro, isso aí foi para 100%. Por quê? Cada thread, quando chegava e não era a vez dele, ele ficava preso num while, gastando o processador. E agora não, ó. Quando ele chega e o semáforo está fechado, ele vai dormir, ele fica bloqueado. Tá? Ele fica bloqueado. Então, se a gente rolar aqui, ó, vai garantir a exclusão mútua, os processos são independentes, não tem deadlock, não tem starvation, e a gente acabou de ver que não tem espera ocupada.
que a espera ocupada leva o uso do processador a 100%. Ok? Então, olha o Dijkstra mais uma vez arrasando aí dentro da computação. Ó. Tem solução mais simples do que isso aqui? Não tem, né? Certo? Tem solução mais simples do que isso? Operação P, operação V. Acabou. Todo o nosso trabalho para ter exclusão mútua agora é crio um semáforo com o valor inicial 1. Ok? E nas sessões críticas, antes de entrar, eu coloco a operação P, na saída eu coloco a operação V. Exatamente como está no código aqui. Ó. P e V antes da sessão crítica. Acabou, nada mais do que isso. Lembra que na solução do padeiro eu tinha a implementação, eu tinha que implementar a solução, né? Agora não, ó, o semáforo já é implementado na linguagem e eu simplesmente faço uso dele. Dou um valor inicial, certo? Dou um valor inicial. No caso de Java, ele tem esse outro parâmetro aqui, que eu não sei para que diabo o Java fez isso, porque a outra política ele nem documenta que política é essa. Ok? Então, aí em Java você é forçado a botar esse true aqui para poder ser justo. E depois é só chamar operação P, operação V. E ter tudo que a gente queria garantido. Ó. Exclusão mútua, independência, deadlock, starvation, a não ocorrência de deadlock, a não ocorrência de starvation, e não tem espera ocupada, como a gente acabou de ver. E no código fica claro isso, não tem nenhum while, né? Ok? Dentro das operações P e V, não tem nenhum while. Ó. Tem um teste, um if. Se for, faz. Se não, mas não tem um negócio que ele fica volta e testa, volta e testa, volta e testa, volta e testa. Control fechado vai dormir. Acorda é porque o semáforo abriu. Segue adiante. Tá? Então, fácil aí da gente ter agora a exclusão mútua. Todo o reconhecimento para Dijkstra, né? Simplificou enormemente o problema. Fica fácil você lidar com a exclusão mútua agora, sem quebrar a cabeça, né? Sem ter dor de cabeça. Exclusão mútua não é mais um problema. Tem uma solução fácil e efetiva, que são os semáforos. Tranquilo? Entendido? Podemos partir adiante? Acabou, é só isso aí de exclusão mútua com semáforos. Não tem o que inventar. É receita de bolo. Receita de bolo se repete, né? Então, ó, tem um problema de exclusão mútua. O que eu faço? Uso um semáforo com o valor inicial 1. Antes de entrar, operação P. Depois de sair, operação V. Não tem o que inventar. Em Java, o detalhezinho de lembrar de colocar true aqui para usar a política justa. Ok? E em outras implementações, em outras linguagens, avaliar se a política é justa e ver o que precisa configurar para que a política seja justa. Eles sempre vão dar alguma alternativa de ter a política justa. Quando não é a única, né? E aí você chama sem parâmetro nenhum. Java poderia ter simplificado bastante se fizesse esse cara aqui já adotar a política justa, né? Mas ele fez o contrário. Esse cara aqui não adota a política justa. Esse cara é equivalente a chamar isso aqui passando false aqui. Tá?
cara tomou uma cachaça na hora e resolveu implementar desse jeito. Facilitaria muito se aqui o default fosse o true. Tá? Vamos lá. Acabou. Ou vocês perguntam alguma coisa, ou eu assumo que vocês entenderam perfeitamente o uso de semáforos para garantir a exclusão mútua. E aí a gente já vai entrar em sincronização. Porque não tem mais o que inventar aí de exclusão mútua. É isso aí, bem simples a solução. Posso seguir? 1, 2, 3 e já. Sim, pronto. Vamos embora. Vamos lá. Então, vamos entrar no problema de sincronização. Tá? A prática já foi esse código que a gente executou, viu? Aí você diz a prática que você vai fazer, né? Né, Marcial? Bom, gostei. Significa que você tá fazendo na prática mesmo. Tá? Você fazendo. Beleza, ótimo. É assim que se faz. Vamos lá. Vamos para sincronização. Primeiro, entender o que é a sincronização, o que é o problema de sincronização, para daí a gente buscar as soluções para o problema de sincronização. Né? Sincronização diz respeito a você controlar a sequência de operações. Certo? Então, lembra, se eu não controlo, se eu deixo o escalonamento livre, ele tem N possibilidades de execução. Ó. Imagina que o processo P é isso aqui, o processo Q é isso aqui, e que I é inicialmente igual a 2. Se eu deixo ele rodar livremente, ó, pode acontecer esse escalonamento, esse aqui e muitos outros que podem produzir resultados diferentes. Ó. Ok? Por causa do escalonamento. Lembra lá do saldo da conta corrente? Eu posso fazer um saque e um depósito ao mesmo tempo. Mas pode ser que aconteça o saque depois o depósito, pode ser que aconteça o depósito depois o saque, e pode ser que aconteça o depósito e o saque executados de forma intercambiada, como está aqui assim, ó. E o resultado pode ficar inconsistente, que a gente já fez esse negócio desse saldo umas 200 vezes. Tá? Pode ter um saldo que não é o saldo final que você gostaria. Então, isso é um problema de sincronização, porque tem certos escalonamentos que você não aceita, que não produz um resultado aceitável. E aí você vai ter que controlar, sincronizar os processos, de modo que só aquelas alternativas que você deseja sejam atendidas. Eu até fiz, numa aula passada aqui, fiz um negócio... Puxa, abri, foi o e-mail, hein? Fiz um negocinho assim, né? Foi até relacionado à prova. Uma questão da prova que todo mundo esqueceu. Não deu a resposta completa, né? Aquela história lá do OP1 e do OP2, né? Que aí a gente... Vocês consideraram isso, né? Lembra da questão que tinha duas operações? Vocês consideraram essa possibilidade aqui, ó. Primeiro o OP1, depois OP2. Consideraram essa possibilidade aqui. Primeiro o OP2, depois o OP1, mas esqueceram que tinha a possibilidade de OP1 e OP2 ser executado ali intercambiado, né? Aí imagina que você quer
que isso aqui nunca aconteça. Você quer que isso nunca aconteça. Aí basta você tratar como... Ó, eu não quero isso, tá? Basta tratar agora, ó, como exclusão mútua. Quando eu estiver fazendo o OP1, eu não faço o OP2. Quando eu estiver fazendo o OP2, eu não faço o OP1. Aí basta lá no código fazer assim, ó. E do semáforo, OP1, V do semáforo. E em OP2, P do semáforo, OP2, V do semáforo. Tá vendo que só vai dar esses dois casos aqui, ó? Por quê? Quando eu entrar aqui, eu não entro aqui. Então eu vou fazer primeiro o OP1, depois o OP2. Quando eu entrar aqui, eu não entro aqui. Então eu vou fazer primeiro o OP2, depois o OP1. Então só existem essas duas combinações possíveis agora. Não existe aquela terceira combinação. Isso é o problema. Isso a gente resolve com exclusão mútua. Exclusão mútua dá isso aí. Agora chama isso aqui. Chama OP1 de saque e OP2 de depósito. Ó, desse jeito aí eu controlo o acesso lá na conta. Porque nunca vai ter um saque e um depósito sendo executado concorrentemente. Ó. É primeiro o saque, depois o depósito, ou primeiro o depósito, depois o saque. Tá? Só que eu posso ser mais restritivo ainda. Ó, e não quero isso aqui. Só quero isso. Primeiro um, depois o outro. Já não é mais o problema do saque e do depósito, né? Ok? Já não é mais o problema do saque e do depósito. Saque e depósito permite ao P1 ao P2, depois, caso aconteça, ao P2, depois ao P1. Né? Mas imagina que eu só quero isso aí. Então, isso aqui é um problema de sincronização. O P1 tem que executar sempre antes de OP2. Isso é um problema de sincronização. Ok? Depois a gente vai ver um monte de exemplo para brincar com sincronização. Vai ver o problema do produtor escritor e o problema do jantar dos filósofos. Tá? A gente vai brincar à vontade com esses problemas aí. Aí esse conceito de sincronização vai ficar bem consistente. Tá? Então, ó, se eu deixo livremente, podem acontecer múltiplas combinações de escalonamento. O que é sincronizar? É você escolher um ou um subconjunto deles. Ó, eu só quero que seja desse jeito, ou só quero que seja desse jeito ou desse jeito. Tá? Então, no problema de sincronização, você decide o que é aceitável e vai evitar todos os outros casos. Ok? Então, isso é um problema de sincronização. Imagina um buffer. Imagina um buffer. Tá? Eu tenho aqui um buffer que armazena valores. Aí eu tenho aqui, ó, um processo que escreve nesse buffer e um processo que lê desse buffer. Qual é o problema de sincronização que eu tenho aí? Esse buffer tem uma capacidade, né? Ele não pode escrever além da capacidade desse buffer. Ele vai escrevendo, 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 até encher o buffer. Encheu o buffer, esse cara tem que parar. Ó. E esse aqui?
ele vai consumindo, até o buffer esvaziar. Quando ele esvazia, ele tem que parar. Senão ele vai ler null, né? Então ele tem que parar de ler o null. Ou vai reler coisas que ele já leu. Então, produtor-consumidor é um exemplo que a gente vai explorar bastante aí na sincronização. Ok? E eu vou usar semáforos para resolver esses problemas de sincronização. Então, vamos começar a usar os semáforos. Vamos descrever um problema e aí apresentar a solução para aquele problema. Ok? A gente descreve o problema, aí tenta entender qual é o problema de sincronização que tem dentro daquele cenário, para daí buscar uma solução para ele. Tá? Então vamos lá. Preste atenção aqui. Vamos brincar com aquele exemplo do produtor-consumidor. Só que a gente vai começar de um exemplo bem simples e vai sofisticando ele, vai sofisticando. Vai acrescentando comportamento nele. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar com um produtor-consumidor que tem um buffer e a ideia é aquela, ó, o produtor escreve no buffer, o consumidor lê desse buffer. Isso é um processo, para a gente vai ser thread, né? Isso é um thread, isso é outro thread, e isso é uma área de memória compartilhada por eles. Ok? Então vamos lá. Como é esse nosso primeiro cenário? Nesse nosso primeiro cenário, eu tenho uma única posição nesse buffer aqui. Imagina que esse cara é uma variável, ok? Variável buffer, é um string, uma variável buffer. Ó, só tem uma posição. Ele escreve naquela variável e só tem uma posição para guardar dados. Tá? Então, nesse primeiro cenário, esse buffer só tem uma posição. Aí, esse produtor só pode escrever uma mensagem. É tudo que ele faz, ele só escreve uma mensagem no buffer. Tá? Escreveu, acabou a vida dele, morreu o produtor. E o consumidor, ele só lê essa única mensagem. Ou seja, leu a mensagem e processou, acabou o consumidor. Então eu vou ter o que aqui, ó? O produtor escreve a mensagem e o produtor pode morrer agora. O consumidor lê essa mensagem, processa essa mensagem e o consumidor pode morrer agora. Acabou, só isso que a gente tem que fazer. Qual é o problema de sincronização que a gente tem aí? O produtor tem alguma restrição que ele deve observar? Não, porque esse buffer está inicialmente vazio e quando ele chega, ele encontra o buffer vazio e escreve uma mensagem. Como ele só escreve uma mensagem, não tem que se preocupar com nada. Escreveu a mensagem e morre. Ó. Ele não tem restrição nenhuma de sincronização. E o consumidor, ele tem alguma restrição? Opa! Agora tem. O consumidor não pode chegar além do buffer. O consumidor só pode ler o buffer depois que o produtor escrever. Então eu tenho uma restrição aí, ó. Primeiro o produtor tem que executar, depois o consumidor. Jamais o consumidor pode executar antes do produtor, senão ele vai ler o buffer vazio. E o que o produtor escrever não vai servir de nada. Não vai ter ninguém para ler, porque esse cara só lê uma vez. Então, eu não tenho restrição nenhuma para o produtor, mas eu tenho uma restrição para o consumidor, que é esperar o produtor escrever a mensagem. Só depois disso é que eu leio. Tá?
Como é que eu resolvo isso usando um semáforo? Olha que legal. Vou usar um semáforo. Olha agora o valor inicial dele. Ó. O valor inicial dele é 0. Ok? Inicialmente o semáforo está fechado. Olha o que eu faço no consumidor. Antes dele ler o buffer, eu coloco a operação P. O que é que essa operação P aqui vai fazer? Cheguei, o semáforo está fechado. Fico preso. Está vendo que ele não avança? Ficou preso ali o consumidor. Aí o produtor, o que é que ele faz? Ele chega de boa, armazena o conteúdo que ele quer lá no buffer e depois chama a operação V. O que é que essa operação V faz? Ela incrementa o semáforo, liberando o consumidor aqui para ler. Tá vendo? Que eu forcei o consumidor a esperar o produtor liberar ele? Agora imagina que o produtor executou e já escreveu. O que é que acontece com o consumidor? Quando ele chegar, o semáforo está 0? Não, porque o produtor já colocou o semáforo em 1. E aí ele simplesmente vai lá e lê o buffer. Gostaram? Tá vendo que eu estou segurando o consumidor até que o produtor atinja esse ponto aqui, ó. Na prática, eu estou fazendo o quê? O produtor escrever antes do consumidor ler. Mesmo que esse consumidor seja afoitinho e tente ler antes, ele não vai conseguir, ó, porque ele não vai conseguir passar daqui. Porque o semáforo é inicialmente 0, ele não passa daí de jeito nenhum. Ok? Então, ó, dado o cenário, aqui tem uma solução para esse cenário. Tá vendo que é uma solução diferente do que a gente fez com exclusão mútua? O problema da exclusão mútua é diferente do problema de sincronização. Lá na exclusão mútua, esse valor é inicialmente 1, né? Ó, esse valor é inicialmente 1. E a seção crítica eu cerquei com P e V. Aqui não. Aqui é um problema de sincronização. Neste problema, a solução é essa. O semáforo ser 0 e uma operação P antes do consumidor ler o dado. Porque isso bloqueia o consumidor caso o semáforo ainda esteja vazio. Agora, caso o buffer ainda esteja vazio. Agora, se o produtor já armazenou o conteúdo no buffer, aqui ele libera o semáforo. E o produtor pode chegar e ler. É como se um processo estivesse controlando o outro, né? É o produtor que libera o consumidor de entrar. Inicialmente, o consumidor está proibido. É como se fosse um cruzamento, né? Que inicialmente está fechado para o consumidor. Aí ele fica dormindo. E está aberto para o produtor. Aí o produtor, assim que passar, ele abre o semáforo do lado do consumidor. Aí o consumidor agora pode passar. Por isso esse nome fechado, porque dá esse nome semáforo, porque dá essa conotação de abrir e fechar para os processos seguirem adiante. Tá? Então, vamos botar isso em Java. Tá? Eu vou criar uma classe, que é o buffer. O buffer é simples. Esse nosso buffer é simplesmente um string, tá vendo? Posição única. Lembra que era a restrição desse cenário? Esse buffer vai ser controlado por um semáforo, ok?
E quando eu instanciar esse buffer, olha o que ele faz. Ele instancia o semáforo com o valor 0 e deixa o buffer com o valor nulo. Não tem nada no buffer inicialmente. E o semáforo está com o valor dele zerado. Ó. Eu vou ter uma operação de depositar algo no semáforo, no buffer, que vai ser chamado pelo produtor. O produtor vai chamar esse método aqui. Ó. E eu vou ter uma operação de fetch, que vai ser chamado pelo consumidor. Então, o produtor chama isso, o consumidor chama isso. O produtor é um thread que vai chamar isso, o consumidor é um thread que vai chamar isso. Ok? Quando o produtor chama isso aqui, ó, ele passa o valor que ele quer armazenar no buffer. Então tá, ele passou esse string, eu armazeno esse string no buffer e chamo a operação V, ó. Exatamente isso aqui, ó. Eu armazeno o dado no buffer e chamo a operação V. Ok? No consumidor, eu chamo a operação P e depois eu leio o buffer. Ó. Tá aqui, eu retornando o valor do buffer. Estou lendo o buffer. Mas eu só posso ler depois que o semáforo permitir. Porque se não existir esse semáforo, eu posso retornar o valor nulo. O produtor nem escreveu ainda. Agora, assim não. Aqui eu só passo desse ponto depois que o produtor passar desse ponto aqui, ó. Ou seja, ele já escreveu no buffer. Aí agora sim eu posso ler. Ok? Para testar isso aí bem simples. Vou criar um thread que é o produtor, vou criar um thread que é o consumidor. O que é que o produtor recebe na instanciação? Ele recebe uma referência para o buffer e o valor que ele quer, que ele deve escrever nesse buffer. E na execução, tudo que ele faz é isso, ó. Chama a operação de depósito daquele valor no buffer. E ele não só faz isso uma vez, ó, acabou. Chamou a escrita no buffer uma única vez. O que é que faz o consumidor? Ele recebe uma referência ao buffer. Quando em execução, ele simplesmente chama a operação de recuperar o valor do buffer. Só que lembra, dentro do buffer, eles estão submetidos ao controle do semáforo. Então, se esse cara aqui chamar isso antes desse, ele vai ficar bloqueado lá dentro do semáforo. Aí ele vai ficar esperando esse executar, liberar o semáforo para ele passar. Tá? Aqui, ó. O semáforo está inicialmente fechado. Eu não consigo passar daqui enquanto o semáforo for 0. Quem é que me libera? É o produtor, quando ele vier aqui, escrever e depois liberar para mim. Opa, aí agora eu caio fora daqui e leio. Conseguem enxergar que o consumidor está esperando o produtor? Aqui estão os threads. Agora vamos criar os threads, né? E o buffer, obviamente. Então, vou passar como parâmetro um string, que eu vou ler da linha de comandos. Aí vou criar o buffer, instanciando um objeto dele. Instancio o produtor, passando uma referência para o buffer e da mensagem que eu quero que ele escreva. Instancio o consumidor, passando uma referência ao buffer de onde ele vai ler. Aí inicio os dois, ó, pstart, cstart. O que é que P faz? Vai lá e escreve no buffer. O que é que o produtor faz? Vai lá e escreve no buffer. O que é que o consumidor lá faz? Vai lá e lê do buffer. Controlados pelo semáforo. Tá? Então, vamos lá.
Então tá aqui. Então tá o buffer aqui. Então tá igual ao slide. Acrescentei isso aqui, ó, só para a gente ver que o produtor está escrevendo, a gente saber o momento que o produtor está escrevendo, ok? E acrescentei isso aqui para a gente saber o momento que o consumidor está lendo. Obviamente, isso vai ter que aparecer sempre antes disso, né? Ou seja, o produtor tem que escrever para depois o consumidor ler. Tá? Para enxugar o código, tá? Observa que eu estou usando essa versão do Acquire. Ó. O Acquire não interrompível, porque senão eu teria que botar try catch. Tá? Aí, como a gente não usa essas interrupções, aí eu vou usar sempre nos exemplos o Acquire não interrompível. Que aí limpa o código e não precisa de try catch. Ele não gera exceções. Tá? Então, está igual ao slide, exceto por esses prints e pelo fato da gente estar usando essa versão não interrompível. O produtor está igualzinho lá ao slide, exceto que antes de chamar a operação de depósito, eu digo, ó, ele vai depositar o valor tal. Ok? Aí eu chamo a operação de depósito. E o consumidor, algo parecido com isso, né? Igual ao slide, exceto que quando ele volta lá da leitura, ele mostra o valor que ele leu. Então, na saída, a gente vai ver algo desse tipo assim. O produtor quer escrever isso. O produtor está escrevendo isso. Depois, o consumidor está lendo isso. Depois, o consumidor leu isso. Tá? E tem que vir sempre nessa sequência, né? Porque eu estou sincronizando o consumidor para ele executar apenas depois do produtor. E aqui tem o main, né? Ok? Passo como parâmetro a mensagem, instancio o buffer, instancio o produtor, instancio o consumidor e dou start nos dois. Tá? Vamos lá. Então, asterisco.java. E agora Java Producer. Consumer. Mensagem teste. Vamos lá. Olha a saída. O produtor quer escrever teste. O produtor está escrevendo teste. O consumidor está lendo o teste, depois que foi escrito, né? E o consumidor lê o teste. Se eu executar isso aqui quantas vezes quiser, eu só vou ter essa saída. Primeiro o produtor escreve, depois é que o consumidor vai ler, porque o semáforo está controlando isso. Tá? Aí vocês podem pegar e dizer, esse professor é bestinha, ele primeiro roda o produtor, depois o consumidor. Então é claro que ele vai botar lá primeiro, né? Vai produzir primeiro. Então, vou mostrar a vocês que não, ó. Vou comentar isso aqui e liberar isso aqui, ó. Vou executar o consumidor e só depois de 10 segundos eu vou disparar o produtor. Ok? E ainda assim a gente vai ver que o consumidor só vai ler depois que o produtor escrever. Porque o semáforo está prendendo ele. Vamos lá. Vou compilar. Vou compilar e vou executar. Por que é que nada está saindo?
Porque o produtor ainda não está escrevendo. 10 segundos depois, tchum, o produtor quer escrever teste, o produtor está escrevendo teste, agora liberado pelo semáforo, está lendo o teste, lê o teste. Beleza? Está vendo? Que o semáforo, de fato, segurou o consumidor? Mesmo eu iniciando o consumidor primeiro, esperando 10 segundos, ainda assim ele ficou lá bloqueado. Ó. Ficou bloqueado porque o semáforo está bloqueando ele. Aqui, ó. Ele está preso aqui, porque o semáforo está fechado para ele. Fechadinho. Então ele não passa desse ponto, enquanto o produtor não passar por aqui. Só quando o produtor passar aqui é que ele libera o consumidor. Está vendo o que é um problema de sincronização? Se eu deixasse isso aí livre, o que poderia acontecer? Primeiro o produtor, depois o consumidor. Primeiro o consumidor, depois o produtor. Outro, o produtor e o consumidor ao mesmo tempo. A mesma coisa daquela questão da prova. OP1, OP2, OP2, OP1 ou OP1 e OP2 ao mesmo tempo. Agora eu estou segurando o consumidor para que o produtor passe por esse ponto para poder ele ir adiante. Ok? É você interferindo no escalonamento. Observa, você não está controlando o escalonamento. Você está só interferindo. Você está tirando esse thread do jogo do escalonamento. Por decisão sua, não por decisão do escalonador. Na hora que esse cara fica preso aqui, ó, o thread do consumidor não pode ser escalonado. E foi uma decisão sua, não foi uma decisão do escalonador. Tá vendo? Mas o algoritmo de escalonamento é o mesmo, não mudou nada. Apenas você disse, escalonador, esse cara aqui não é mais escalonável. Eu não mudei o escalonador é o mesmo. Apenas dentro do ciclo de vida do thread, ele naquele momento não é mais escalonável, porque ele está bloqueado, ele está dormindo. Só quando ele acorda, quando esse cara acorda ele, ó, é que ele passa a ser escalonável. Tá? Pronto, a gente tem aí um exemplo, o nosso primeiro exemplo bem simples do produtor consumidor. Vamos dar uma... Tá entendido isso aí? Alguma dúvida, pessoal? Vamos dar uma ajustadazinha no cenário. Vamos mudar o nosso cenário, tá? Vamos agora para cá, ó. Várias mensagens. O que é isso? Olha para cá. Agora é assim, ó. Eu tenho uma única posição no buffer, que é aquele string, tá? Só que olha a mudança agora. O produtor, ele agora pode produzir várias mensagens. Ele não só produz uma e morre. Ele produz uma, depois outra, depois outra, depois outra. A vida dele é produzir mensagens. Ele nunca morre, ok? Ele fica só gerando mensagens e escrevendo no buffer. O consumidor, do outro lado, ele também não mais consome só uma mensagem, mas a vida dele é consumir, 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 consumir. Tá? Então,
Esse escreve, esse consome. Esse escreve, esse consome. Esse escreve, esse consome. Agora, o nosso problema de sincronização está um pouquinho mais sofisticado. Por quê? O produtor pode chegar e simplesmente escrever? Não mais. A primeira vez, tudo bem, porque o buffer está inicialmente vazio. Mas, ele escreveu e vai escrever de novo. Ele não pode sobrescrever o buffer. Senão eu vou perder mensagens. Ok? Então, é esse o nosso cenário. O produtor, ele pode gerar várias mensagens, mas nenhuma pode ser perdida. Então, eu não posso sobrescrever. Escrevi, se eu quiser escrever de novo, tenho que esperar o consumidor ler para liberar o buffer para daí escrever. Ele agora tem que esperar o consumidor ler o buffer. E o consumidor? Bom, o consumidor continua a ter aquele mesmo problema, né? Ele só pode ler depois que o produtor escrever. E agora tem uma restrição a mais. Se ele for ler de novo, ele não pode ler a mesma mensagem. Ele só pode ler cada mensagem uma única vez. O produtor não pode sobrescrever e o consumidor só pode ler a mensagem uma única vez. Agora está mais sofisticadozinho o problema de sincronização. Agora tem mais restrições que eu tenho que observar. Tá? Aí, minha solução vai ser essa agora. Vou usar um semáforo inicialmente 0. Só que eu vou pegar aqueles trechinhos de código, lembram disso aqui? E vou colocar dentro do while. Ele não vai ter que escrever várias vezes, ele não vai ter que ler várias vezes. Então, agora aqueles trechinhos estão dentro de um while. Peguei o semáforo inicialmente 0 e peguei minha solução anterior e estou colocando dentro de um while. Por quê? Agora o produtor escreve continuamente mensagens e o consumidor lê continuamente mensagens. Desde que o produtor nunca sobrescreve, o consumidor nunca lê uma mensagem mais de uma vez. Ele não perde nenhuma mensagem, nem lê duplicado. Tá? Então, vamos tentar essa solução aqui. Então, tá aqui o conteúdo, é o mesmo buffer, ok? É o mesmo buffer da situação anterior, só que agora o produtor, ele tem um loopzinho que fica chamando a operação de depósito. Escreve, 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 escreve. E eu espero que esse cara aqui controle, né? Com o semáforo. A mesma coisa o consumidor. Agora ele tem um loopzinho que lê, que lê, que lê, que lê. Só que agora eu espero que esse semáforo aqui segure ele. Tá? Beleza? Agora tem um loop ali para escrever e um loop para ler, porque são várias mensagens. O buffer não mudou nada, né? Porque o buffer continua a ter uma única posição. Só pode armazenar uma mensagem por vez. Tá? Que vai ser essa daqui, single buffer, múltiplas mensagens, um único semáforo, tá? Solução que a gente deu agora.
Então, vamos lá. Aqui de novo, ó, o buffer é aquela mesma implementação, ok? Inclusive mostrando aqui quando o produtor está escrevendo, quando o produtor está lendo, e eu estou usando a versão não interrompível, ok? É o mesmo buffer que a gente usou antes. Afinal de contas, o buffer é de uma única posição, né? O produtor, aqui, ó, o while, tá? Tem aqui o while. Aí observa, a mensagem, eu estou colocando mensagens diferentes, para poder a gente acompanhar na tela, né? Por exemplo, se eu passar o valor teste, aí aqui ele vai pegar e fazer, ó, teste 0, teste 1, teste 2, teste 3, ok? Vai concatenar com o número, né? Que inicialmente é 0. Aí vai mostrar, para cada rodada, ele mostra, escrevi a mensagem 0, escrevi a mensagem 1, escrevi a mensagem 2 e assim por diante. Então, cada mensagem é diferente, para poder a gente acompanhar. E, para que a gente consiga ler o que está acontecendo na tela, ele gera uma mensagem a cada 3 segundos. Tá? Ele gera uma mensagem, 3 segundos depois ele gera outra, 3 segundos depois ele gera outra, 3 segundos depois ele gera outra. Para poder a gente acompanhar na tela, né? Tá? O consumidor, similar, ó, tem um loop, tá? E aí ele lê dentro desse loop a cada 2,4 segundos. Observa que eu estou fazendo o consumidor ser mais rápido do que o produtor. Ó, o produtor escreve uma mensagem a cada 3 segundos. O consumidor lê uma mensagem a cada 2,4. Então, o consumidor é mais rápido. Ok? Estou simulando um cenário que o consumidor é mais fominha, né? Ele, de forma mais rápida, ele vai tentar ler o buffer. Beleza? E aqui a gente tem o problema em si, que é igualzinho ao que a gente fez agora há pouco, tá? Instancia o buffer, instancia o produtor, o consumidor e disparam eles. A diferença é que o produtor e consumidor agora ficam em loop, produzindo e consumindo mensagens. Tá? Então, vamos lá. Ih, pegou ali. Já, compilou já, tá? Java Producer Consumer Mensagem Teste. Olha que legal. Escreveu a 0, leu a 0. Escreveu a 1, leu a 1. Escreveu a 2, leu a 2. Escreveu a 3, leu a 3. Então tá perfeito, né? Tá perfeito. Nesse caso aí, quem está ficando bloqueado? É o consumidor, né? Lembra que o consumidor é mais fominha, ele é mais rápido. Então ele chega lá e o buffer está vazio ou ele já leu aquele valor anterior. Aí ele se bloqueia, porque o semáforo está fechado. Aí o produtor vem e escreve. Pum, aí ele imediatamente lê. Tá vendo? Que a cada escrita o consumidor é liberado. Tá? Só que esse negócio está enganando a gente. Quer ver que ele está enganando a gente? Ó? Vamos fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui no consumidor e vou fazer o produtor ser mais fominha. Ou seja, ó, fazendo com que o consumidor leia uma mensagem a cada 3,6 segundos. O produtor gera a cada 3. Então, agora eu estou fazendo o produtor ser mais rápido. Vamos ver o efeito disso. Vou salvar. Vou compilar e vou executar. Olha, tudo parece certinho.
Até que, opa, perceberam que o produtor sobrescreveu a mensagem 6, ó. Observa. Ele escreveu a 6, depois sobrescreveu com a mensagem 7 e o consumidor leu a mensagem 7. A mensagem 6 foi perdida, porque foi sobrescrita pelo produtor. E essa solução não funciona para esse caso que a gente quer. Por que eu estou colocando isso aí? Para a gente entender que cada cenário de sincronização requer uma solução específica para aquele cenário. A solução de um cenário nem sempre resolve o outro cenário. Diferente do problema da exclusão mútua, que a solução, ó, é sempre essa. Receita de bolo, como eu falei. Ok? Semáforo igual a 1, P e V cercando a seção crítica. Tá, acabou. Matou o problema da exclusão mútua. Com sincronização, não. O problema da mensagem única tem essa solução que a gente falou, mas eu não posso pegar essa solução e simplesmente aplicar nesse outro cenário aqui. Porque ela não vai funcionar. A gente acabou de ver que ela não funciona. Ok? Acabou de ver que ela não funciona. E por que ela não funciona? Olha para cá. Por que ela não funciona? Quando a gente testou o consumidor mais rápido, ela funcionou. Por quê? Ó, o consumidor fica preso aqui. Certo? O consumidor ficou preso aqui. Então, mesmo que ele queira, ele não consegue ler o buffer, porque ele espera o produtor escrever. Só que agora olha para o produtor. Não tem nada aqui que bloqueia o produtor. Ele escreveu a mensagem 6. 3 segundos depois, ele quer escrever a mensagem 7. Nada segura ele, ó. Ele pode sobrescrever. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Então, o que é que a gente quer? O que é que a gente quer? O problema é esse, né? O produtor pode sobrescrever o buffer. O que é que a gente quer? A gente quer isso aqui, ó. Olha agora como é que eu vou resolver. Eu vou usar 2 semáforos, um com o valor inicialmente como 0, outro com o valor inicialmente como 1. Esse semáforo 0, ó, é exatamente aquele semáforo que a gente já usou. Ó, é ele, tá vendo que eu chamo a operação P dele antes do consumidor escrever? E chamo a operação V dele depois que o produtor escreve? Então, ó, P no consumidor, V no produtor. É essa mesma solução aqui, ó. P no produtor, V no consumidor. Tá vendo? Porque a gente já viu que ela segura o consumidor corretamente. Agora, como é que eu faço o inverso? O produtor também ser bloqueado. É usando agora esse semáforo aqui como 1, ó. E colocando a operação P dele aqui e a operação V dele no consumidor. Tá vendo que tá trocado, ó. P no produtor, V no consumidor. P no produtor, V no consumidor. De semáforos diferentes. Por quê, ó? Quando o produtor escreve, esse cara libera o consumidor de entrar. E ele segura o consumidor porque é inicialmente 0.
O consumidor não pode ler o buffer vazio. Agora, toda vez que o consumidor lê, ele libera o produtor para escrever, ó. Ele está inicialmente em 1, aí o produtor pode entrar e deixou o semáforo como 0. Quando ele voltar aqui, ó, esse semáforo está 0. Ele não pode entrar de novo. Quando é que ele vai entrar de novo? Quando o consumidor passar aqui e liberar ele para entrar. Ó. Tá vendo que o jogo agora está cruzado? O produtor entra e libera o consumidor. O consumidor entra e libera o produtor. O produtor entra e libera o consumidor. O consumidor entra e libera o produtor. O produtor entra e libera o consumidor. Tá vendo o cruzamento aqui dos semáforos? Ó? Ok? Isso é como se você tivesse um cruzamento que funcionasse assim, ó. Tá aberto para mim. Eu passo, ele libera para você. Você passa, ele libera para mim. Você passa, eu libero para você. Tá vendo? O ping-pong de um passando a vez para o outro? Ó. Imagina o cenário inicial. Esse é 1, esse é 0. Então, se esse é 0, o consumidor está preso. Se esse é 1, o produtor entra, escreve a mensagem. Aí agora libera o consumidor. E o produtor já está preso aqui, ó. Ele não entra de novo. O sinal já está fechado para ele. Aí o produtor, o consumidor, entra, lê a mensagem e libera para o produtor escrever outra. Só que no que ele entrou aqui, ó, esse semáforo foi para 0 de novo. E ele não pode ler de novo, ele está bloqueado. Então, fica um passando a vez para o outro, um passando a vez para o outro. Observa, um cenário teve uma solução, outro cenário teve outra solução. E o que é que eu exploro nessas soluções? A quantidade de semáforos. Observa, na primeira vez foi só um semáforo, na segunda, 2 semáforos. O valor inicial desses semáforos, ó, tem semáforo que inicia com 0, tem semáforo que inicia com 1, e onde eu coloco as operações. Então, sempre que você tiver um problema de sincronização, a solução vem de um conjunto de semáforos, de um ou vários semáforos, com certos valores iniciais e as operações P e V distribuídas ali dentro do código. Só que você tem que buscar essa solução, né? Você tem que criar. Aqui eu estou dando a solução pronta. Num cenário real, você tem que criar a solução do seu problema. Então, em Java, fica simplesmente isso. Ó. Eu tenho o buffer, agora ele tem 2 semáforos, e o buffer propriamente dito, né, a variável. Tenho os 2 semáforos, um como 1, outro como 0, e o buffer inicialmente vazio. Operação de depositar ó, é P e V dos semáforos 1 e 2. Operação de buscar, ler, é P e V de 2, 1. Trocado, né? Ó. 1, 2, 2, 1. E aqui eu tenho que ter esse cuidadozinho, né? Aqui eu tenho que ler o buffer, colocar numa variável temporária para poder retornar lá no final. Eu não posso fazer return aqui, né? Senão eu não libero o semáforo. Então eu tenho que guardar o valor que eu li para retornar aqui, né, antes liberando o S1. Não tem como eu botar return aqui, né? Senão nunca isso aqui é atingido. Tem esse detalhezinho aí. Tá? Aí, o produtor e o consumidor e o main são os mesmos. Tá? Tanto faz. Agora, o que está mudando é o buffer, né? O buffer que está agora com um controle diferente. Então, só mudei o buffer. Então, isso aqui é o código antigo. Estou voltando para o original. Tá?
Deixa eu ver por aqui que vai mais rápido. Esse carinha aqui. Então, vou aqui. Aqui é o buffer. Como está lá, ó, com os dois semáforos e trocados, né? S1, S2, S2, S1. Fico imprimindo o valor que está sendo lido e o valor que está sendo escrito e o valor que está sendo lido. E uso as versões da operação P não interrompível, tá? Então, são essas nossas modificações. O restante nem vou mostrar aqui, está tudo igual. Deixa eu ver só... aqui a gente precisa ver os tempos, né? Botei o produtor aqui, ó, gerando uma mensagem a cada 3 segundos. Coloquei o consumidor gerando uma mensagem a cada 2,4, tá? Então, agora o consumidor é mais rápido, né? Nesse teste, o consumidor é mais rápido. Então, vamos lá. Vou compilar. Vou executar. Observa, ó. Logo que o produtor escreve, imediatamente depois o consumidor lê. Porque ele está sempre, quase sempre bloqueado esperando o produtor. Ele é mais rápido. Aí ele chega e o buffer ainda não foi escrito, né? Aí ele vai e espera ser escrito pelo produtor para poder ele ler. Tá? E isso já tinha dado certo antes, né? O problema foi quando a gente fez isso aqui, ó. A gente deixou o produtor ser mais rápido do que o consumidor. Então, o produtor escreve a cada 3 segundos e o consumidor lê a cada 3,6 segundos. Aí, vou compilar e vou executar. Vamos ver se agora funciona, né? Leu 0, escreveu 0, leu 0. Escreveu 1, leu 1. Escreveu 2, leu 2. Escreveu 3, leu 3. Observa como o produtor agora é mais rápido, ó. Foi aí que aconteceu a sobrescrita, né? Opa! Aí não aconteceu mais. Tá vendo? Ó? Ele escreveu 6, leu 6. Escreveu 7, leu 7. Escreveu 8, leu 8. Agora, observa o comportamento. Ó. Toda vez que o consumidor lê, imediatamente depois o escritor escreve, o produtor escreve. Ó. Tá o contrário, tá vendo? Porque o produtor agora é mais rápido. Agora é o produtor que está ficando bloqueado. Quando o consumidor vai lá e lê, ele imediatamente escreve. Certo? E aí está sincronizando direitinho. A gente pode fazer assim, ó, para deixar o negócio malucão mesmo. No consumidor, botar tempo nenhum, ele fica num loop super rápido, sempre consumindo. E o produtor não tem temporização nenhuma e ele fica num loop super rápido produzindo, né? Ok? Não tem mais temporização nenhuma. Agora a tela vai voar aí na hora que eu botar para rodar. Aí, ó. Agora sem nenhuma estrutura de sleep fazendo eles ficarem esperando um pelo outro. É só o semáforo que está controlando. Tá? Então tem um semáforo que bloqueia o produtor se o buffer estiver ocupado. Tem um semáforo que bloqueia o consumidor se o buffer já foi lido. Então, nesse tempinho aí, ó, já escreveram e leram mais de quase 40 mil mensagens. E olha, sempre sincronizadozinho. Ó. A mensagem que é escrita é a mensagem que é lida. Ok? Podemos deixar aqui ele rodando e a sincronização está perfeita. Tá?
Então, observa, o problema de sincronização é totalmente diferente do problema da exclusão mútua. A exclusão mútua diz respeito a um único processo ou thread entrar num certo trecho de código por vez, né? Sincronização, não. Sincronização diz respeito à sequência com que você quer que eles executem. Tá? E você usou os semáforos nas duas situações. Vixe, já passou de 100 mil já aí. Você usou o semáforo nas duas... Deixa eu só voltar ao original aqui. Usou o semáforo nas duas situações. Variando o quê? A quantidade de semáforos, os valores iniciais para esses semáforos e o uso das operações P e V, né? Como é que você distribui essas operações P e V dentro do código. Sabendo que para exclusão mútua a solução é receita de bolo, aqui, ó, sempre essa, não inventa, certo? É sempre assim. Um semáforo com o valor inicial 1, operação P antes de entrar na seção crítica, operação V na saída da seção crítica. Sempre desse jeito. Com isso, a gente tem a garantia da exclusão mútua, dos processos serem independentes, de não ter deadlock, não ter starvation e não ter espera ocupada. Com o detalhezinho que a política tem que ser justa, né? Olha aqui a política que vai ser implementada no semáforo. No caso de Java, bota true lá para que esse semáforo seja justo. Tá? Sincronização. Aí o bicho já é diferente. Por quê? Para cada cenário, eu tenho uma solução diferente. Para aquele primeiro cenário, foi essa solução. Para o segundo cenário, eu tentei usar essa mesma solução e deu errado. Eu tive que adaptar a minha solução ao novo contexto, ao novo cenário. Tive que acrescentar um outro semáforo e observa com um valor diferente desse, né? Esse antes era 0, agora o novo, ó, é... Opa, parece que eu caí, fui e voltei, foi? Parece que sim. Então, daqui a pouco eu coloco esses slides lá no Siga A e executem em casa esses exemplos, tá? Da exclusão mútua, da primeira versão lá do buffer simples, com uma única mensagem, e agora o buffer simples com várias mensagens. Ok? Então, próxima aula, a gente continua nesse problema do produto. O seu caiu, foi? Acho que caiu, não foi? Acho que o professor caiu mesmo. Nada é isso que está entrando e saindo. Já caiu 2 vezes aqui. Estão ouvindo? Sim, professor, não estou escutando. Pronto. Então é isso. Entrem nessas... Lá. Depois eu passo o slide, vocês executam isso em casa, e aí na próxima aula a gente continua a sofisticar esse problema do produtor-consumidor. Beleza? Beleza. Um detalhe. Alguém entrou em contato comigo aí no final de semana perguntando de dúvidas no projeto. Eu disse que mandasse por e-mail e não recebi nada. Quem foi?